colocou dentro, na hora que puxasse aquela corda, ia travar nos seus pés, acabou, você não saía. E o pai falou, fala para ela que nessa noite o laço quebrou e ela escapou para a minha glória. Amém? Toma posse em nome do Senhor Jesus. A igreja bate palmas pela vida da igreja. Nosso irmão de boné preto, seu nome por favor? Noérico. Noérico, nessa noite o Senhor também está dando um grande livramento, não somente para ti, mas para a sua casa e para a sua família. Eu vou falar muito claro o que eu vi aqui na visão. Eu vi foi sangue e mais sangue, muito sangue. O Senhor falou desta maneira, era uma chacina com a família. Noérico, a proteção é Deus. Pode ter carro blindado, pode morar em apartamento fechado, pode morar em condomínio, pode morar aonde irmão imaginar. Você pode, não, eu tenho pitbull, eu tenho segurança, eu tenho. A maior segurança é Deus. Meu pai falava desta maneira, fala para ele que nessa noite eu estou fechando a cova para ele e para a família dele, porque ia ser uma chacina. O pai me falou desta maneira, se você quiser conferir, só pode conferir no teu calendário, 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, numa sexta-feira, às 18h30, o pai falou, ia acontecer essa chacina. Mas nessa noite, eu via muito claro, sangue, muito sangue. O pai falou, nessa noite, eu trouxe ele aqui para fechar as covas e para dar livramento para ele. E diga dessa maneira, meu servo, que ele é escolhido desde o ventre. E Satanás já tentou tocar por várias vezes e não tocou por causa da escolha que eu tenho como chamado e escolhido para mim, separado. E o pai falou, assim como foi falado a respeito do apóstolo Paulo, é um vaso escolhido e há de ver o quanto vai padecer pelo meu nome. Muitos verão a obra que Deus tem a fazer através da tua vida. Muitos vão se converter à palavra através da pregação da tua boca, Noérico. Recebe em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir Jesus pela vida do nosso Noérico. Aleluia. Eu já tenho que passar para a serva de Deus, né? Que vai ministrar a palavra. Eu até achei que não ia dar para a irmã Deise vir, mas deu tempo, graças a Deus. Essa irmã de azul, qual que é o nome da senhora? Isso. Ariete. Como? Ariete. Não entendi. Ariete. A Ariete é que o nome da senhora é importado. É dos Estados Unidos. Né? Quando fala assim Washington, né? Quando fala David, é importado. É negócio importado. Ariete, né? Olha, o Espírito Santo de Deus mostrou muito claro. A senhora descendo e orando com os teus joelhos no chão e clamando por uma vida. A senhora clama pela família, mas de forma específica por uma vida, porque se não for os teus joelhinhos no chão, o pai falou, o diabo já tinha ceifado, mas por conta das tuas orações, Deus tem cercado com os anjos dele e tem protegido essa vida. E o pai falou, fala para minha filha que as orações dela, as humildes orações dela, têm chegado diante do meu trono. E fala para ela, essa vida já está no meu anzol e não escapa mais. O pai falou dessa maneira, deixa correr, está correndo, deixa correr, viu? Não se preocupe não. Se Deus tiver que colocar no leito, se Deus tiver que tratar, estreitar, apertar, descansa o coração, deixa Deus fazer, porque Deus falou, a obra que eu vou fazer vai ser a obra perfeita. Amém? Quem pode aplaudir pela vida de Mariette, pela bênção que ela está alcançando de Deus nessa noite? Que Deus abençoe, irmãos. Não vou mais tomar tempo, porque nós vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus nessa noite, amém? Vamos mais uma vez nos colocar de pé. Aleluia, quero agradecer a vida do nosso irmão, com a família, nos honrando aqui com a presença nessa noite, amém? As nossas irmãs aqui também, né? Deus abençoe. Nossa irmã também, é a primeira vez, né? Glória a Deus. A irmã que acompanha a irmã Deise, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Irmão Érico, né? Com a família, o casal aqui também, os irmãos, Deus abençoe. Aleluia. Tem mais alguém nos visitando essa noite?
Aleluia, não tem, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Estende as mãos aqui para o altar, vamos orar, apresentar a serva do Senhor. Deus, usa a tua filha como teu canal, como teu instrumento nesta noite. Fala conosco, confirma, Senhor, as tuas bênçãos, as tuas maravilhas e vitória em nome de Jesus, amém? Vamos receber a serva do Senhor. Palmas de vitória para Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quero pedir perdão aos irmãos pelo atraso. Mas, irmãos, quase uma hora para chegar aqui. Eu moro do outro lado da ponte. Mas eu tive que vir lá, irmãos, lá para o Cajuru. E quase não consegui chegar, porque lá a fila está imensa. Está uma bagunça aí por conta da chuva, né? E eu já tinha, não sei se o irmão chegou a ver a minha mensagem. Eu falei, Jesus, é a terceira e última tentativa. Se eu não conseguir passar por ali, daí não vai dar certo isso. Mas, irmãos, eu vim no carro comentando com a minha família que estava comigo, né? Eu falei, olha, vamos estar hoje onde Deus quer que nós estejamos. Se for para nós estar lá, Deus vai preparar a gente chegar, né? Glória a Deus. Eu sou muito grata ao Senhor, irmãos, pela oportunidade de estar aqui hoje com os irmãos. Eu sei que você está aqui hoje numa campanha muito forte, muito poderosa, né? E a palavra de Deus nos assegura que Deus sempre tem o melhor para a nossa vida. E nós vamos compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus ele me deu, irmãos, num momento assim de uma prova bem árdua na minha vida. E isso aconteceu bem recente. E essa palavra ela veio como consolo. E eu quero compartilhar com você. Amém? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. No capítulo de número 38. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías, capítulo de número 38. Bendito seja o nome do Senhor. Você que está na campanha e ainda não recebeu tua bênção, tem mais uns dias ainda, né, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Confia no Senhor, porque Ele conhece como age na nossa vida. Aleluia. Isaías, capítulo de número 38, todos acharam? Digam amém. Eu quero convidar você a ir comigo ali no versículo de número 17. Aleluia. Versículo de número 17, que nos diz assim: Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Amém, irmãos? Pode se assentar. Aleluia. Este versículo, irmãos, esta passagem, ela é uma frase dita por um rei muito importante dentro da Escritura Sagrada. Ela está inserida dentro de um cântico de louvor que Ezequias, o rei de Judá, um rei muito importante na história do povo de Deus. Ele tem uma importância muito grande, irmãos, porque ele ocupa o trono após a morte do seu pai, ainda muito jovem. O problema, irmãos, é que Ezequias, ele pega um reino totalmente destruído nas questões espirituais. O pai de Ezequias havia sido um rei muito mau. Um rei, irmãos, que tirou a adoração sincera do meio do povo. Um rei que não soube como administrar o povo de Deus.
e que se corrompeu e por conta disso levou o povo também a se corromper, a sair da presença do Senhor. E aqui, irmãos, a Bíblia nos mostra o quão importante é uma liderança, seja ela em qualquer área da vida, uma liderança que tem a luz de Deus. Só assim pode dar certo. Porque alguém pode dizer, mas isso aplica-se somente à igreja, à vida espiritual? Não, irmãos. Não. Uma boa liderança, uma boa administração, ela leva uma pessoa ao sucesso total da sua vida. Ezequias, ele assume o trono após a morte do seu pai, mas ele pega uma estrutura toda destruída. O pai dele não temia a Deus, afastou o povo da presença de Deus, vivia em orgias, destruiu os cultos a Deus, destruiu, irmãos, a fé do povo em Deus. É claro que sempre tem aqueles que não se deixam abalar. É claro que no meio da nação de Judá haviam aqueles que mesmo naquela situação mantinham a sua esperança em Deus, a sua fé, a sua confiança. Mas infelizmente nós vivemos um tempo, irmãos, onde nem todos estão firmados em Cristo. Há muitas pessoas firmadas na sua liderança. E o problema disso, irmãos, sabe onde está? É que se essa liderança, ela não é uma boa liderança, certamente aqueles que a seguem tropeçarão, sofrerão também. É o que estava acontecendo com a nação de Judá. Porque boa parte deles, olhando para a sua liderança corrompida, também começaram a corromper-se. Também passaram a deixar de servir a Deus, deixaram de cultuar o Senhor com sinceridade. Isso foi, irmãos, mexendo. Porque o que acontece na terra está diante dos olhos lá de Deus. Ele não perde nada. E ele também não fica alheio, irmãos, às coisas que acontecem. E o Senhor, ele não é que muitas das vezes esse silêncio, essa aparência de que Deus não está fazendo nada. Não se engane. Deus está vendo, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Mas Deus não precisa, irmãos, de holofotes. Deus não precisa de barulho para operar. Ele faz e pronto. E quando Ele faz, Ele chega, irmãos, surpreendendo todo mundo. Glória a Deus. Ezequias, ele tem um desafio diante dele. Ele vai assumir o trono e ele vai governar o povo de Judá. Mas ele tem um grande desafio pela frente: restituir aquele povo e trazê-los a Deus. É um desafio grande, irmãos. Eu falo com pessoas aqui que você talvez é o Ezequias da sua casa. Talvez eu falo com alguém aqui que você é o Ezequias do teu grupo que você lidera. E nem sempre é fácil você trazer as tuas ovelhas para a presença de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia nos mostra que uma vez que nós tomamos essa decisão de servir a Deus com sinceridade e conduzir aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade também a Deus, o Senhor honrará o teu propósito. Ezequias, ele se levanta e ele diz: eu não vou ser como meu pai foi, eu vou restituir. E ele mexe, irmãos, com toda a estrutura que estava destruída. Ele recupera, irmãos, a casa de Deus. Ele volta a trazer de novo os cultos que eram a Deus, ao Deus verdadeiro. Tudo aquilo que o inimigo tinha destruído. Tudo aquilo que Satanás entrou ali por meio do pai de Ezequias, havia tirado a fé, a esperança do povo, fez o povo se corromper. Agora Ezequias vem com esse desafio, mas ele, irmãos, colocou no seu coração assim fazer, e Deus foi sendo com ele. E tanto é que ele restaura, que ele ergue novamente aquela nação caída, que ele traz de novo a fé para aquele povo, irmãos. Porque se não houver quem pregue, não é o que o Senhor falava, como é que eu vou fazer se não houver alguém que me represente na terra? E o Senhor diz nessa noite, irmãos, que Ele está chamando Ezequias aqui. Pessoas que possam se levantar, independente da circunstância, para fazer uma diferença. Uma diferença no teu ambiente. Porque talvez você não esteja numa liderança,
Irmãos, assim onde você se destaca, mas talvez você é o representante legal e espiritual dentro do teu lar. Então é você que o Senhor vai chamar para se erguer, para se levantar dentro dessa situação, para que Deus possa agir. Não é de hoje que nós vemos Deus, irmãos, usando o homem para fazer a sua obra na terra. Ele não precisa, mas assim aprove o Senhor fazer. Pegaram eu e você, homens, irmãos, pecadores miseráveis que somos, mas Ele vai moldando a nossa vida, Ele vai nos quebrando, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai lapidando a nossa vida, Ele vai nos dando do Seu Espírito Santo, Ele vai fazendo a gente vencer batalhas. E irmãos, o tempo vai passando e nós vamos avançando, chegamos até aqui, porque Deus tem um propósito. Aleluia, Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida, como Ele tinha na vida do rei Ezequias. E Ele, irmãos, entende isso. E Ele não olha para o tamanho do desafio. Ele tem que reestruturar. Aleluia. Não era só espiritualmente, irmãos, mas a situação de uma forma geral estava totalmente acabada, destruída e fora de tudo aquilo que era, irmãos, bom aos olhos do Senhor. Mas ele não temeu, mas ele vai para a oração, ele vai buscar a presença de Deus, e ele sempre afirmava em suas orações: Pai, olha para mim, olha para a sinceridade do meu coração, eu almejo fazer tal coisa. Ezequias tinha conhecimento do tamanho do desafio, irmãos, mas quando nós que estamos diante de situações como a de Ezequias, quando nós propomos no nosso coração e dizemos: Senhor, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor tem através da minha vida, irmão, já é um bom começo. Eu digo, já é meio caminho andado para a tua vitória, quando nós temos a coragem de dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque diante de uma proposta, nós olhamos, nós estudamos, para quê? Para ver se está no nosso alcance. Mas eu quero te dizer que na terra, eu e você temos que analisar sim, mas quando o chamado e o convite é do Senhor, eu e você não temos que olhar para o tamanho do problema, a circunstância, porque se é Deus quem está chamando, porque se é Ele quem está enviando, não tem, irmãos, desafio que paralise aquele que diz: eis-me aqui para o Senhor. Aleluia! Ezequias começa a consertar tudo que estava estragado. Ele arruma o templo, ele arruma o altar, ele recupera a verdadeira adoração, o verdadeiro culto que estava corrompido, porque a casa do Senhor já não era mais do Senhor, era qualquer Deus que alguém escolhesse, podia colocar lá e adoravam. Imagina, irmãos, chegar a esse nível, chegar a um nível de tamanha corrupção dentro do meio do povo do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele vai avançando, ele vai orando e vai avançando, e ele vai trazendo novamente, irmãos, aquele povo para a presença de Deus. Glória a Deus. Deus vai sendo com ele, até que chega um momento em que um certo rei, um rei muito poderoso, irmãos, de uma nação grandiosa da época, ele olha para a terra de Judá, para o povo de Judá, e ele decide: eu vou conquistar esse povo. Sabe quando a gente tem aquela sensação de que está tudo bem, parece que agora vai dar para me aliviar, vai dar para descansar, já fiz a minha missão, já fiz o que eu tinha que fazer. Ai, irmãos, mas lá estava o olho do inimigo já. Ezequias já tem restaurado o povo de Deus, já trouxe o povo à presença do Senhor, mas lá se levanta um rei e diz: eu vou tomar aquele povo para mim, eu vou escravizar, eu vou entrar em Jerusalém, eu vou estragar tudo que tem lá dentro, eu vou trazer aquele povo cativo para mim. E ele manda seus mensageiros até Ezequias e fala: olha, avisa o rei de vocês que eu e o meu exército de 185 mil homens estamos indo contra ele. Sabe aquela rápida sensação de alívio? Porque foi rápido. Ele restaurou, ele alcançou aparentemente o seu objetivo, mas lá estava vindo um novo desafio. Glória a Deus. São 185 mil homens, soldados que estão vindo contra ele, decididos
a tomar a cidade, a invadir, a escravizar, a destruir com tudo. E o que a Bíblia diz, irmãos? Que Ezequias faz? A primeira coisa que Ezequias faz é aquilo que eu e você costumamos fazer diante da afronta: é temer. A gente se assusta, porque nós somos carne, somos humanos, e nós somos inteligentes para entender quando dá para a gente lutar sozinho e quando não dá, irmão. Há muitos desafios que a vida nos impõe, que nós não temos a menor condição de lutar sozinho. Não dá. Seja na vida aqui natural ou na espiritual, tem batalhas que nós simplesmente não temos como lutar sozinhos. Mas, irmãos, Ezequias, ele vai para o templo, e ali ele vai clamar ao Senhor. Ali ele bota a boca no pó. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, antes dele pelejar a minha e a tua peleja, ele peleja a dele. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque se dependesse de nós, para Deus ser glorificado na terra, você já parou para pensar? Hoje nós vivemos um tempo onde muitos cristãos, irmãos, não têm mais dado um bom exemplo. Não tem sido mais razão do povo glorificar a Deus. Você já parou para pensar se nós, com a nossa atitude, aquilo que nós temos feito, falado, da forma como nós temos agido, as pessoas que conhecem o nosso currículo de cristão, será que o nome do Senhor estaria sendo exaltado? Será que o nome do Senhor está sendo glorificado lá no meio da nossa família? Será que as nossas atitudes, os nossos comportamentos estão glorificando a Deus por onde passamos? Só, irmãos, que Deus, Ele mesmo zela do seu nome. Ele mesmo zela. E a Bíblia diz que o rei da Síria, Senaqueribe, quando manda a mensagem até Ezequias, ele diz assim, olha, e ele fala em alta voz, irmãos, diz a palavra do Senhor, que ele manda os seus mensageiros gritar. Por quê? Porque a cidade está sitiada, ela está cercada, mas lá dentro, o povo de Judá, o rei e todos que viviam lá dentro, estavam ouvindo o que estava vindo do lado de fora. E ele grita em bom som, olha, não deixem que o rei de vocês vos engane, porque eu sei que ele está dizendo aí para vocês crerem em Deus, confiarem no Deus de vocês aí. Só que eu vou dizer uma coisa, eu já destruí lá Israel, eu já tomei posse deles, e agora eu vou tomar posse de vocês também. Eu sou um rei que já destruí grandes nações, eu tenho um histórico de vitórias. E não é qualquer um que está vindo para destruir vocês, não. Mas sou eu, Senaqueribe, rei, que já derrotei nações maiores que a de vocês. Quem diz aí? Ezequias está falando para vocês porque ele é rei, enganando, fazendo vocês acreditarem num Deus que não vai pelejar. Eu quero ver o que esse Deus de vocês pode fazer para livrá-los da minha mão. Aí a coisa mudou de figura, sabe por quê? Aleluia, glória a Jesus. Porque até aquele momento Senaqueribe estava desafiando Ezequias, e Ezequias temeu, ele ficou com medo. Só que quando Senaqueribe grita e ele diz, eu quero ver o que o Deus de vocês pode fazer para livrá-los da minha mão, aí é Deus que entra na casa. Aleluia. Aí Deus diz, então é assim. Ele não está desafiando o meu povo, ele não está desafiando o rei Ezequias. Agora ele mexeu com o céu, Glória a Jesus. agora ele mexeu com Deus. E não é que Deus tenha prazer, irmãos, na destruição do homem, mas é que o homem se recusa muitas das vezes a se render a Deus. Senaqueribe, irmãos, e ele ainda vai dizer uma coisa que é interessante, porque a Bíblia diz que o próprio Deus usou a Síria para castigar o seu povo. A Bíblia diz isso. E ele tinha essa segurança com ele. O Deus de vocês já usou o meu exército para castigá-los. Aquele rei foi contra Ezequias, mas com uma convicção tão grande de que mais uma vez ele venceria aquela batalha, irmãos. Aleluia. Ele tinha respaldo, por quê? Porque ele entendia que muitas das vezes Deus usou o exército dele para destruir outras nações e até para castigar o povo de Israel.
Então ele achou que aquela era mais uma batalha que ele ia vencer. Irmãos, e pela lógica humana, ele venceria. Aleluia. Ele venceria. Seria mais uma derrota para o povo de Judá. Seria, se Deus não tivesse intervindo naquela situação. Se não é Deus se levantar, se não é Deus ouvir o clamor, porque havia a oração que saía lá de dentro do templo. Porque Ezequias, diz a Bíblia, que ele teme, mas o temor dele não o paralisa. Não, a Bíblia diz que ele pega a carta que lhe é enviada do rei Senaqueribe e ele vai lá para o templo, ele dobra o seu joelho, fala com Deus e diz: Senhor, lê esta carta, vê que a afronta que está sendo lançada não é contra o teu povo, mas é contra ti. Ele está dizendo que ele quer ver o que o Senhor pode fazer para nos livrar. Meu Deus. O que você acha que Deus pode fazer para que você nos Aleluia. Glória a Jesus. Qual é o tamanho da sua fé? Você veio aqui numa campanha que tem como tema, né, o melhor de Deus está por vir, mas a pergunta que eu quero fazer nesta noite é: o quanto você crê que Deus pode fazer por você? Até onde você crê que Deus pode agir? Até onde você acha que Deus pode fazer alguma coisa diante da circunstância que você está vivendo? Ezequias, irmãos, ele entendeu uma coisa: eu não venço esse povo, eu vou ter que botar minha boca no povo. Irmãos, e a oração, mais uma vez, ela é revelada para nós que é uma arma poderosa. Ela é uma arma, irmãos, ela é livre acesso a Deus. Deus não rejeita a oração. Eu aprendi dentro da Bíblia que o Senhor ouve todas as orações. A Bíblia diz que o pecado, ele faz uma divisão entre o homem e Deus. Mas isso não significa que Deus não ouça o clamor do pecador. Mas muitas das vezes Jesus disse: eu não posso responder. Não é que ele não escuta, não é que ele não ouve, mas há sim situações em que Deus não tem como responder. Mas eu te digo uma coisa: eu tenho visto, irmãos, Deus, Ele não deixa, irmãos, de responder orações. Ele não deixa. Eu tenho ouvido testemunho de homens que nem crentes são, mas que no momento da sua angústia clamaram ao Senhor, gritaram, e eles tiveram resposta de Deus. Porque Deus não tem prazer, irmãos. A Bíblia diz que Ele tem compromisso com aqueles que clamam a Ele. Quando o Senhor diz que o pecado faz separação, irmãos, Ele está dizendo que não pode salvar. Quando o homem não está disposto a abandonar o pecado. Porque o pecado é a única coisa, irmãos, que condena a vida de um ser humano. Mas quando o homem está disposto a abandoná-lo e vir para a presença de Deus, pronto. A única coisa que te impedia de subir para a glória foi derrotada ali. Quando Ezequias ora, irmãos, e veja a prova desse homem. Por que eu quero dizer nessa palavra que você pode crer no melhor de Deus? Ezequias está diante daquela ameaça, ele teme, e ele vai fazer a única coisa que ele pode fazer: ele vai orar. E às vezes a situação é tão terrível, irmãos, que parece loucura a gente dizer: eu vou orar. Eu vou orar. Não parece? Porque a nossa tendência é procurar o socorro humano. Eu passei por uma experiência agora, alguns dias atrás. Eu estava diante de uma situação, irmãos, assim, que, como eu usei um termo, o chão se abriu para mim. E eu falei: Senhor, eu vou orar. Olha, irmãos, eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu vou apenas orar. Glória a Jesus. Eu vou entregar nas tuas mãos e vou orar. O Senhor disse: não. Você vai orar e você vai agir. Aleluia. Porque tem horas que Deus vai dizer assim: ore que eu vou fazer. E vai ter vezes que Ele vai dizer: ore e haja. Glória a Deus. Foi o que aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu falei: Senhor, eu vou orar e vou entregar nas tuas mãos e vou esperar para ver o que Deus vai fazer. O Senhor disse: não, você vai orar e você vai fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Aleluia. E ali Deus me deu um comando: faça. Falei: Deus, não tem como. O Senhor disse: faça.
E ali, irmãos, eu fiz conforme Deus havia me orientado. E hoje eu estou vendo que se eu não obedecesse a voz do Espírito Santo, eu estaria chorando hoje. Glória a Deus. Mas, irmãos, há momentos que o Senhor diz assim, olha, bote a boca no pão, porque é a única coisa que tu pode fazer. Mas, irmãos, a oração, ela precisa vir unida à fé. Ezequias, ele cria em Deus. E ele ora por esse desafio. Senhor, ó, Senaqueribe está vindo com um exército gigantesco. Eu não posso vencê-los. Mas ele afrontou o Senhor. Então, o que o Senhor vai fazer agora? Não é aquela pergunta com a dúvida, sabe? Será que Deus pode? Não. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Aleluia. Aí, irmãos, Ezequias está esperando uma resposta de Deus. Sabe o que acontece? Ele cai no leito de enfermidade. Ele já está angustiado, está com medo, está, irmãos, ali orando, pedindo o socorro de Deus. Aí agora ele fica enfermo e cai no leito da enfermidade. E ainda, para deixar um pouquinho mais pesado ainda, Deus envia um profeta dele e diz, olha, vai lá e avisa ele que a doença é para a morte. Aleluia. Irmãos, você entende que, você já viu aquele ditado que fala assim, ó, não dá para piorar? Pode ter certeza que dá. Pode piorar. É o que aconteceu com Ezequias. Ele está sendo afrontado por um grande exército. E ele tem a consciência de que não conseguirá vencer sozinho. Ainda no meio desta aflição, ele adoece de uma enfermidade que não era, irmãos, passageira, mas era o fim da vida dele. Imagine para um rei. Eu quero que você entenda uma coisa. Ezequias, segundo a palavra de Deus, foi entre um dos maiores reis e melhores reis que Judá já teve, porque ele fez uma reforma que nenhum outro rei fez. Ele andou segundo a vontade do Senhor. Ele abraçou a causa de Deus e fez tudo que estava no seu alcance. E sabe aquele momento em que nós pensamos assim, poxa Deus, eu merecia essa bênção, porque eu já fiz tudo que me cabia ser feito? Ezequias, ele fez tudo, irmãos. Ele se entregou para o Senhor. Ele mesmo em suas orações diz assim, tudo que eu fiz por amor. Eu fiz de coração, eu fiz porque eu creio. Eu fiz porque eu amo ao Senhor. Eu fiz porque eu te adoro e porque eu acredito em ti. Aleluia. Mas agora ele ora, e a resposta que vem, não é a resposta, é Deus lapidando o barro aqui, irmãos. Agora vem uma doença, vem uma enfermidade, e o profeta chega na sua casa e diz, olha, você vai morrer, então arruma a sua casa, conserta a sua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Aleluia. Irmãos, veio a ameaça, veio a enfermidade. Já para pensar a luta de um ser humano para se manter fiel a Deus numa situação como essa? Uma pessoa que está orando, uma pessoa que é fiel ao Senhor e está sendo provada nesse nível. O inimigo está oprimindo, agora vem a enfermidade. Mas ele faz uma coisa que ele sabia fazer muito bem. Que é, irmãos, a arma que eu e você que estamos, todos nós que estamos aqui nessa noite, podemos fazer isso. Aleluia. Glória. A Bíblia diz, irmãos, e eu creio que aquele homem nem força de ficar de pé tinha mais, porque a Bíblia diz só que ele vira o seu rosto para a parede. Ainda há acamado. E ele diz, Senhor, lembra-te. Lembra de tudo que eu fiz, como eu fiz, o porquê eu fiz. Sabe, irmãos, não adianta o homem justificar-se a si mesmo. Não vai adiantar nada, irmãos, eu chegar para os irmãos e dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso fazer um currículo maravilhoso do jeito que eu bem quiser. O irmão, a irmã pode me apresentar um currículo de vida exemplar, mas isso de nada vale, porque aquele que nos conhece é o Senhor, e Ele não nos avalia apenas por fora, não por aquilo apenas que é visível, aquele que nos anda, que anda com a gente. Ele conhece o nosso interior. E ele fala, Ezequias vira para dizer, Senhor, tu conheces o meu coração. O Senhor me viu, o Senhor me sondou, o Senhor me conhece por dentro e por fora. Então lembra-te de como eu fui na tua presença. Aleluia, Jesus. Santo E o Deus. Senhor então se volta para ele, irmãos. É uma passagem conhecida. Nós sabemos que o profeta, antes mesmo de sair ali, ele volta lá e diz que eu ouvi. Olha, irmão, são poucas as vezes que eu vi uma resposta de oração tão rápida. Tão rápida. Mas é porque Deus estava contemplando toda a situação de Ezequias. Aleluia, Deus. Deus em nenhum momento estava ali naquela situação.
Mas então, irmãos, ele se volta e Deus diz assim, volta lá. Vai lá, profeta, fala para ele que eu ouvi a oração dele, que eu estou acrescentando 15 anos de vida. E ele então, irmãos, é restituído. Agora, quando a mensagem vem, a resposta vem definitiva. Diga para ele que eu estou curando ele, que eu estou acrescentando 15 anos de vida, e diga para ele que eu livrarei das mãos do rei Senaqueribe. Glória a Jesus. Não haverá batalha. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, Deus envia um anjo lá, irmãos, e o próprio anjo do Senhor mata todo aquele exército, sem que ele fizesse nada. O que ele estava fazendo enquanto Deus pelejava por ele? Ele estava orando. Glória a Deus. Ele estava clamando, ele estava se humilhando na presença do Senhor, enquanto Deus estava trabalhando por ele. Enquanto ele olha para a parede, ele se vira para a parede, ali ele derrama suas lágrimas de desespero, porque a notícia não é boa, porque a situação é difícil, porque a circunstância, irmãos, agora chega aos olhos humanos no final, porque a boca do profeta não foi qualquer homem que foi falar com ele, não, era um homem de Deus, e o homem de Deus diz, arruma a sua casa, porque você vai morrer. Essa era a palavra de Deus para a vida daquele homem. Não era apenas um problema. Agora, além do problema, do desafio, ele ainda está sentenciado à morte. Quer dizer, lutar para quê? Ele podia simplesmente dizer, irmãos, eu vou morrer, então acabou tudo, não tem mais que clamar, não tem mais nada para ser feito. Mas eu quero te dizer que ao invés dele, irmãos, abandonar tudo, porque não foi qualquer pessoa, mas o próprio Deus usando o profeta, ele disse, você vai morrer. Mas mesmo diante desta palavra, Ezequias ousou acionar a Deus em oração e dizer, Pai, olha para a minha vida, muda essa situação. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Muda essa situação. Lembra-te, se o Senhor achar alguma coisa em mim que ainda vale a pena investir na minha vida, me livra desta situação. Aí o melhor de Deus veio na vida de Ezequias. Aí o mesmo profeta que levou a mensagem de morte agora vem trazendo a mensagem de vida. Glória a Deus. Estou dando mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. E diga para ele que eu venço esta guerra. Aleluia. E a palavra do Senhor afirma, irmãos, que enquanto ele orava, Deus envia o anjo, e o anjo mata aqueles soldados. Irmãos, eu não sei qual é o nível da sua fé aqui hoje, mas entenda que o Deus que se revelou a nós e que nos salvou é o mesmo Deus de Ezequias. É o mesmo Deus que ouve a nossa oração. Você entende que não é conversa. Há muitas pessoas que dizem assim, não, eu não vou confiar no que o pastor falou, a irmã lá falou, o pregador falou, eu não vou crer nele. Não, eu não estou pedindo para você crer em mim, no pastor, eu estou pedindo para você crer na palavra. Creia na palavra de Deus. Creia no que sai da boca do Senhor para a sua vida. Santo é o Senhor. Porque se ele fala, ele faz. Aqui, irmãos, nós vemos que Ezequias ele estava inserido numa situação tão complicada, tão difícil. Mas ele, irmãos, não desistiu. Ele clamou ao Senhor mesmo quando a sentença já era morte. E a Bíblia diz que o Senhor o escutou. Irmãos, imagina da onde. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Derrotou seu maior adversário. Um homem que já tinha, irmãos, um currículo de grandes vitórias diante de nações imensas. Mas ele não precisou levantar uma arma. Glória a Jesus. Deus foi lá e pelejou a sua batalha. Glória. Irmãos, Deus ele é tremendo e maravilhoso. Bendito é o nome de Deus. Um tema como este, uma campanha como essa, eu quero te dizer, eu sei que quando nós ouvimos o pregador, o pastor falando, motiva a nossa fé. A gente sente que é a própria boca do Espírito Santo falando. Mas, irmãos, não coloque, porque o homem ele pode até falhar ou falar alguma coisinha que você não goste, mas é Deus quem está falando, que Ele pode operar o melhor dele na sua vida. Ou seja, o que é o melhor? É tirar você da situação que você se encontra. É entrar para pelejar a tua causa. Aleluia. Eu não lembro, irmãos, eu não sei se os irmãos lembram, que eu tive aqui numa sexta-feira pela manhã, e eu contei
contei, irmãos, brevemente para os irmãos naquela sexta-feira, que eu tinha tido um sonho. E que eu me via dentro de um tornado. Eu ia passar por um vale muito grande. Deus já havia me falado. Isso naquela sexta-feira que eu estive aqui, Deus já tinha falado comigo, irmãos, que eu ia passar por um vento muito forte. E a forma como Deus falou comigo, irmãos, foi assim: eu tive um sonho e eu me vi dentro de um tornado. Eu me vi dentro de um tornado. Irmãos, pode ter noção do que é isso? E eu sei, eu entendo a voz do Espírito Santo quando Ele fala comigo. Irmãos, e ali eu passei por essa situação. Tive aquele sonho, e quando eu acordei, eu falei: Jesus, aí vai vir um vento. E o Senhor disse: vai vir vento. Passou-se alguns dias, irmãos. O Senhor, um dia, eu fiquei preocupada, porque eu sabia que eu ia passar. Quando Deus fala, Ele faz. E eu falei: Deus, eu não vou suportar. Eu falei para Deus: eu não vou suportar, porque o Senhor me mostrou dentro de um tornado. Ninguém sobrevive a isso. Eu falei com Deus, irmãos. Eu falei: Senhor, eu não vou viver, eu não vou vencer isso, porque eu nunca vi ninguém sobreviver a um tornado. Eu nunca vi. Aí, irmãos, o Senhor falou comigo assim: lembra do sonho, presta atenção que eu te mostrei algo nesse sonho. Olha lá, volta lá e lembra de tudo que você viu naquele sonho. Eu comecei a voltar, irmãos. Fechei os meus olhos, comecei a me lembrar. Eu falei: Deus, eu me vi num tornado, eu estava bem no meio dele. E o Senhor disse: como é que você estava dentro dele? E sabe, irmãos, eu me lembrei que eu estava no meio daquele tornado e que tudo girava ao meu redor, mas eu não saía do lugar. Eu estava dentro, irmãos, e alguma coisa me sustentava exatamente intacta. Eu via casas, irmãos, eu andava dentro daquele tornado. Eu via ele arrancando casas, carros, ele ia devastando com tudo. E eu dentro daquele tornado, irmãos, intacta. Aí o Senhor falou comigo: você vai vencer. Aleluia. Ah, irmãos, a luta veio. A luta veio. Um dia de manhã, meu telefone toca. A cunhada do meu filho disse: seu filho foi preso. Eu falei: o quê? Seu filho foi preso. Lá no litoral. Vê o que você pode fazer. Eu estava num culto aqui, irmãos, um dia. E o Senhor Deus usou o pastor Moisés. Eu estava passando uma grande batalha, lutas que vinham vindo na minha vida. E eu falei: Deus, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei: Deus, por que eu estou sendo massacrada assim, com tanta luta? Sabe? Vinha uma e vinha outra. E eu comecei a estranhar aquilo. E Deus usou o pastor. Eu estava no culto aqui, Deus usou o pastor para dizer assim: olha, você tem perguntado para Deus por que tanta luta? É porque você está guerreando pela alma de alguém da sua família. Eu falei: Jesus, guerrear por alguém traz tudo isso para nós. Sabe, irmãos, às vezes o exército que tu está enfrentando é o diabo que não quer que Deus salve aquela pessoa porque você está guerreando. Aleluia. Sabe aquela luta que vem? Porque você olha assim: Deus, mas eu sou uma boa pessoa, eu não mexo com ninguém, eu não faço nada errado, mas eu estou sofrendo. É porque tu está guerreando. Aleluia. Tu está batalhando, porque se não fosse a tua oração, se não fosse a tua perseverança, o diabo já tinha matado, Satanás já tinha lançado na cova, o inimigo já tinha destruído. E quando eu fui para casa, eu falei: Jesus, quer dizer que sim. Então tudo que está vindo contra mim é retaliação do inferno, porque eu estou lutando por alguém da minha casa. Eu falei: tá bom, Senhor, mas eu não vou desistir não, eu vou vencer nessa guerra. E um dia depois, irmãos, o meu filho do nada se levantou contra mim. Ele veio, mas a gente discutiu feio mesmo. E ele veio falando um monte de coisa. Depois que ele saiu, eu chorei muito, porque não é do costume dele. E eu falei com Deus da seguinte forma: falei: Senhor, o negócio é o seguinte, meu filho é conhecedor da tua palavra, ele é rebelde, e quer saber, eu não oro mais, agora está nas tuas mãos. Eu fiz assim, sabe quando a gente lava as mãos? Eu falo: está nas tuas mãos. Ele sabe, ele conhece, se ele precisar, ele sabe onde buscar o socorro. E eu fiz esse pensamento, irmãos. Quando foi à noite, o Senhor falou comigo em sonho. O Senhor me mostrava, irmãos, um grande exército, fardado de preto. E eu olhei aquele exército e perguntei: Deus, de que exército é esse? O Senhor falou comigo: é o exército de Satanás. E eles tinham muitas armas nas mãos. E eles apontavam, irmãos, uma voz disse: apontem a arma, né? Apontar, aquela coisa de exército mesmo, aquela coisa muito bem feita.
E uma arma foi apontada, irmãos. E quando eu olhei quem era, que estava na mira daquela arma, daquelas armas, irmãos, era um exército grande. Todos eles apontando uma arma muito grande que eu nunca vi. Mas era de metralhadora para cima, irmãos. Era uma coisa muito, era uma arma muito pesada. Eles apontaram. E quem estava diante daquela mira? O meu filho. E quando eu acordei, o Senhor falou claramente comigo. Ele disse: se você quiser parar aqui, eu entendo você. Porque Ele realmente conhece. Porque Ele realmente é um conhecedor da minha palavra. E se Ele precisar, Ele sabe vir até mim. Então, se você quiser parar agora, eu entendo você. Foi o que Deus falou para mim, irmão. Mas, se você quiser continuar nesta guerra, eu te mostrei contra quem você está lutando. Não subestime o teu adversário. O exército contra quem tu está lutando, e Deus falando comigo na madrugada, não é um exército pequeno. E eu falei: Jesus, mas é muitos. Eles estão muito armados. Irmãos, eu não tive como Ezequias estava. Deus, mas é muitos. E eu entendia que aquilo não era exército da terra, mas era exército no mundo espiritual, eram demônios. E eram muitos. E eu falei: Senhor, como é que eu vou vencê-los? Porque eu estava brigando, irmãos, com o diabo pela alma do meu filho. Satanás falou: eu vou matar, eu vou destruir, vou colocar ele atrás das grades, eu vou colocar. Irmãos, eu falei: Deus, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu falei: Senhor, agora eu entendi. Eu não vou desistir da batalha, mas eu já entendi que eu não estou com as armas certas. Eu estou subestimando meu adversário. Eu estou devagar demais, Senhor. Eu estou querendo ir contra aquele exército que o Senhor me mostrou, o quê? Com 10 minutos de oração? Com alguns dias de culto na igreja? Não é assim que eu vou vencer. Eu vou ter que colocar a boca no pó, eu vou ter que ir para a madrugada, eu vou ter que jejuar, eu vou ter que fazer muito mais para vencer aquele exército. E o Senhor disse: é isso mesmo, agora você entendeu. Agora você entendeu contra quem você está lutando. E tu não ganhou essa batalha ainda, porque você não está lutando do jeito certo. Tu está precisando de mais arma aí para essa guerra. Ai, irmãos, ali a coisa mudou. Falei: então agora eu entendi, Jesus. E boca não pode, boca não pode, oração, monte, madrugada. Falei: opa, eu tenho que reagir. Eu tenho que reagir. Se o que eu estou falando, o que a Bíblia diz? Você que está santo, santifique mais. Está orando, ore mais. Está jejuando, jejue mais. Faça mais. Aleluia. Não subestime o teu adversário. Ezequias estava, irmãos, diante de um exército de 185.000 homens. Ele tinha um exército também, mas não dava nem para o cheiro, para encarar aquele exército que estava vindo contra ele. Entenda uma coisa: o diabo nunca vencerá uma batalha se Deus não permitir ele vencer. Aleluia. Mas que eu e você temos que nos posicionar nessa luta. Ah, meu amado, temos. Aleluia, Jesus. Temos que entender com que armas estamos indo para a batalha. Porque aquele que vem contra nós não é um exército pequeno. Ele é astuto, ele tem armamento pesado, irmãos. Ah, mas Deus peleja por mim? Sim, Ele peleja. Mas Ele peleja por aqueles que estão também se preparando e entendendo. Estão lá, irmãos, orando. Porque é como eu vou voltar a dizer. Vai ter momentos que o Senhor vai dizer para você: apenas ore e deixa eu fazer. Mas vai ter momentos que Ele vai dizer: ora, e eu vou te dizer o que você vai fazer. Aleluia. Eu quero que você entenda o que o Espírito de Deus está querendo dizer aqui nessa noite. Alguns dias atrás, depois de tudo que Deus havia falado para mim, depois de tudo que o Senhor havia me falado, irmãos, o meu filho começou a se desentender com a esposa. E ela resolveu sair de casa. Eles estavam morando comigo. Ela foi, irmãos, para o litoral, na casa da mãe. E eles estavam ali naquela conversa de vai e vem. De repente, irmão, sem que ele soubesse, ela pediu uma medida protetiva. Eles têm um filho de 2 aninhos, meu netinho. Só que ela tinha dado entrada e passou os dias. E naquele dia, irmãos, que o meu telefone tocou, meu filho saiu cedo de casa para ir ver o filho dele lá no litoral. E quando ele chega lá, eles têm uma discussão. E ela chama a polícia.
Só que fazia 2 dias que o juiz havia assinado a medida protetiva e eles não sabiam disso. Quando eles puxaram no sistema, o meu filho foi preso em flagrante porque descumpriu a medida protetiva. Irmãos, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu estava aqui na minha casa. Eu só falei com Deus assim, falei, Deus, até aqui eu orei. E vou continuar orando, mas eu vou colocar nas tuas mãos. Porque eu creio que o Senhor vai pelejar. Eu creio. Porque o Senhor me prometeu cuidar do meu filho. E eu já vinha orando. Aí o Senhor disse para mim, não. Você não vai só orar. Você vai buscar um advogado. Porque se tu não pegar um advogado, o seu filho vai ficar preso. Olha, irmãos, o que Deus faz. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro. Não tenho. Comecei, irmãos, eu passei quase um dia inteiro atrás do advogado. Irmãos, ninguém me respondia. Eu não tinha resposta de um filho de Deus. Até que um entrou em contato com o meu outro filho. Falou assim, olha, me dá 5 mil. Me dá 5 mil aí que eu tiro ele da cadeia ainda hoje. Irmãos, eu não tinha nem 1.000. Eu não tinha nem 500, eu não tinha nem 100. Falei, Jesus, e agora? O Senhor disse, pegue um advogado. Eu falei, Senhor, olha aí, eu estou fazendo tudo que está no meu alcance, já mandei mensagem para um monte de gente, ninguém me responde, como é que o Senhor está falando para mim, pegue um advogado. E aquela voz falava comigo, pegue um advogado. Irmãos, naquele dia eu tinha uma agenda. Passei o dia inteiro nós correndo atrás. Não tinha resposta de lugar nenhum. Liguei para o meu pastor, eu tinha uma agenda na minha igreja, era eu que ministrava a palavra naquele dia. Liguei, irmãos, para a esposa do meu pastor e falei, contei para ela, tudo estava acontecendo. Falei, ó, não vou poder estar no culto hoje, porque se eu não conseguir advogado, eu vou ter que ir lá para o litoral, para ver se eu consigo alguém lá. Ela disse, tudo bem, Mandez, pode ir na paz, vamos orar por você. Do lado dela, do telefone, tinha um outro pastor que estava visitando a casa deles. Ele disse, como é que é a história aí? Meu Deus, diga para ela que eu vou indicar um advogado. Me passou na hora o telefone, irmãos, 10 minutos ela me atendeu. Contei para ela o que estava acontecendo. Você viu como Deus cuida de detalhes? Aleluia. Eu fiquei o dia inteiro, irmãos, mas bem na hora que eu liguei, aquilo não estava lá. E ele ouviu a conversa e falou, tá aqui, ó, pega esse telefone e liga, porque essa advogada vai atender. Ela me atendeu, contei a história. Ela falou assim, olha, o mínimo de cadeia é 1 ano e meio. Eu falei, mas ele não fez nada. Ele não bateu, ele não discutiu, ele não fez nada. Ela disse, pois é, mas ele descumpriu uma regra. E só pelo fato dele descumprir esta norma, é 1 ano e meio de cadeia. O chão abriu para mim assim. Porque uma coisa é a gente falar que crê em Deus quando a coisa ainda está no controle da nossa mão. Mas quando Deus tira o controle, diz, não, agora é Ele. Agora tu que vai ter que crer ou vai ter que crer. Aleluia. Porque tu não vai conseguir fazer mais nada. É o que Ezequias fez. Você está entendendo, irmãos, que chega um momento da nossa vida que a gente entende que não tem o que fazer. Não dá, nenhum recurso, nenhum esforço da nossa parte resolve a questão, se não for o Senhor. Aleluia. E naquela hora, irmãos, ela falou para mim, olha, vamos correr atrás. Ela disse, mas eu preciso pelo menos. Irmãos, ela fez para mim por 3 mil reais. Ela disse, me arruma 1.000, o resto eu te faço parcelado, em quantas vezes você puder pagar. Falei, amém. Falei, Jesus, preciso de 1.000 reais. Não, eu tive que acionar o banco, não teve outra alternativa. Né? Mas o Senhor foi lá, irmãos. Ela falou assim para mim, hoje, até as 5 da manhã ele está fora da prisão. Falei, amém. Irmãos, ele estava para ser às 7 da manhã, isso foi num sábado, se eu não me engano. Ele tinha sido preso de manhã. Dentro de 24 horas ele ia passar por uma audiência. E ela disse assim, se nessa audiência o juiz entender que ele descumpriu a regra, dependendo do juiz, como é que ela falou? Porque tem uns, irmãos, olha o que o inimigo faz. Por isso que nós temos que orar. Sabe o que ela disse para mim? Ela disse, olha, dependendo do juiz que chegar lá, sabe o que ele faz? Ele vai chegar e vai olhar na cara do detento assim e vai dizer, aí foi na sua cara, eu te livro. Mas se ele chegar lá na sala e olhar para a cara do rapaz, da pessoa ali, e não for com a cara dele, ele condena, ele não quer nem saber o que a pessoa fez. Eu falei,
não pode. Ela disse, minha querida, mas é assim que acontece lá. Se ele olhar para a cara e achar, pensar, ele não vai, às vezes, nem olha no processo. Irmãos, aquilo me cortou o coração. Porque, paz, meus irmãos, eu me senti, irmãos, aquilo foi uma humilhação na minha vida. Eu tenho que ir na frente de uma delegacia, irmãos. Aquilo para mim assim foi me rasgando por dentro. Eu falei, Deus, eu sou tua filha, eu sou tua serva. Eu falei, meu pai, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Esse sofrimento, esta humilhação. Você entende que muitas das vezes a tua cruz é porque você está pagando preço pela alma de alguém. Meu Deus. Irmãos, foi um sofrimento danado. Ela falou para mim, até as 5 da manhã ele vai estar solto. Irmãos, deu 5 horas, deu 6 horas, eu não dormi aquela noite. Eu passei falando com Deus. Eu orei, irmãos, aquela madrugada inteirinha, eu não dormia, eu chorava, eu falava com Deus, eu dobrava o joelho, eu levantava, eu sentava na cadeira na minha cozinha, e eu orava, eu falei, Jesus, entra na causa. Eu peguei advogado que o Senhor mandou, mas se o Senhor não for com ela, eu sei que eu não vou vencer essa causa, então vai na frente, trabalha, ainda mais depois de tudo que ela tinha me falado. Irmãos, deu 5 da manhã, deu 6, deu 7, deu 8, deu 9 horas, eu não tinha notícia nenhuma. Aí ela me mandou, eu liguei para ela, ela me respondeu, ela disse, já teve notícia da delegacia? Eu falei, não. Ela disse, eu vou lá para ver o que aconteceu. Isso era 9 horas da manhã. E ele estava, irmãos, para ser transferido para a penitenciária de Piraquara. E ela falou, se ele cair lá, já era. Eu falei, não vai. Eu passei uma noite inteira falando com Deus. Aí a gente canta assim, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Mas e quando ele não quer fazer, irmãos? Você consegue cantar assim? E eu falei, Senhor, como é que vai ser se o Senhor não fizer? O Senhor disse, tu crê? Eu não falei que vou dar avivamento? Eu não mandei você fazer e você está seguindo o comando. Então espera que eu vou te surpreender. Sabe por quê? Eu falei, Deus, já sei. Você está querendo fazer igual você fez com o Daniel, né? Podia nem deixar ele cair, mas ele caiu para o milagre ser maior. Irmãos, 9h30 da manhã. E eu não tinha resposta do advogado. Peguei meu outro filho e falei, vamos para lá. Vamos para lá. Eu sei que eu não vou chegar lá, não vou conseguir fazer nada, mas eu tenho que estar lá. Nós peguei a estrada, não estava lá na serra, ela me respondeu. Ela disse, sabe o que aconteceu? Uma coisa que não costuma acontecer. A juíza simplesmente não olhou o processo do seu filho, por isso que ela não liberou ele. Eu falei, como assim? Pois é, ela olhou dos outros e pulou dele. Olha o diabo, irmãos, lutando. Olha o Satanás colocando dentro dele. Você entende por que nós não podemos descansar, vacilar? Tem que botar a boca no pó mesmo? Porque o diabo, qualquer brechinha assim, ele vai tentar entrar para atrapalhar o negócio. Eu falei, não, mas eu orei. Eu falei, mas e agora? Ela disse, não, eu acionei tudo lá, já entrei em contato, a juíza está lendo. E ela disse, olha, pode buscar teu filho, porque até as 3 da tarde de hoje ele vai estar solto. Irmãos, eu cheguei naquela delegacia lá em Guaratuba, porque quem é preso naquela região é levado lá para Guaratuba. Nós temos um pátio lá que eles jogam todos eles lá, para daí o juiz determinando para onde vai. Irmãos, sabe o que eu fiquei surpresa? Deus estava trabalhando na minha vida o tempo todo. Eu cheguei lá, irmãos, começou a chegar carro na frente, pessoas que foram buscar detentos. Eles estavam 6 presos naquele dia. As famílias começaram a vir. Sabe, irmãos, o que me chamou a atenção? A maioria era crente. A maioria era crente de buscar a família que estava presa. Falei, Jesus, o que é isso? O Senhor falava comigo na frente daquela delegacia, minha filha, está vendo? O teu adversário, não subestime ele, porque ele está trabalhando. Ele não dorme. Ele não dorme. Falei, Jesus, nossa, aqueles irmãos crentes buscando família lá. Um ia buscar o sobrinho, o outro foi buscar o tio, irmãos, mas crentes. Aquilo me chamou a atenção. Falei, Senhor, misericórdia, o que é isso? E ali, irmãos, eu pude entender uma coisa. Nós não estamos vivendo o tempo para descansar. Nós estamos em guerra. Glória. Nós estamos em guerra. Em guerra. Irmãos, deu 3 horas, meu filho não saiu. E ela falou para mim que o último horário de liberar detento lá era às 3 horas da tarde. Deu 3h30.
Quando foi 10:04, eu já estava frita dentro do carro. Eu falei, Jesus, porque daí, né, irmãos, Deus prova a gente no limite. Ele leva você até lá em cima, para ver se tu não blasfema, para ver se tu não murmura, para ver se tu não deixa tua fé vacilar. Eu falei, não, Senhor, eu vou crer, meu Senhor, mas ela está passando. Eu olhava no relógio, e a hora passando. Aí o Senhor falou para mim exatamente assim, mas quando eu estava frita, isso já era 10:04. O Senhor falou para mim, ele vai sair dali quando eu disser que ele vai sair. Quando deu, irmãos, 3:55, o portão se abriu. Eu vi o meu filho, irmãos, já tinha um rapado na cabeça dele. Ele estava pronto para ir para a penitenciária. Quando eu vi ele saindo, o Senhor falou comigo dentro do meu carro. E ele falou assim, tá vendo? Filha, eu trouxe ele aqui. Eu falei, Senhor, ele disse, eu trouxe, sabe por quê? Porque ele queria fazer do jeito dele. Eu precisei segurar. Eu precisei mostrar para ele que quem manda sou eu. Aleluia. Eu levei ele ali, minha irmã. Deus falava comigo dentro do carro. E o Senhor falava comigo assim, olha, eu coloquei ele lá para mostrar para ele da onde eu estou livrando. Eu fiz ele passar lá, lembra de Moisés? O Senhor disse assim, tu vai ver, mas não vai entrar lá. Irmãos, o Senhor levou meu filho lá dentro, o Senhor falou, e ele não vai sair às 3 horas não, porque ele vai ter que entender que é eu. Porque o advogado falou até às 3 ele sai. O Senhor falou, não, eu vou segurar ele mais tempo lá para ele entender que ele vai sair a hora que eu disser que ele vai. Meu filho entrou dentro do carro todo envergonhado, irmãos. Passou 2 dias, o Senhor falou, agora tu vai chamar, ele vai conversar com ele. Ele olhou para mim e falei, tu sabe por que tudo isso? Ele abaixou a cabeça, eu falei, filho, se não fosse Deus, você ficaria 1 ano e meio preso por não ter feito nada. Só porque você descumpriu uma regra que nem ele sabia e nem ela, irmãos. Porque ela tinha dado a entrada, mas ela não sabia que o juiz já tinha assinado. Então, eu falei, já parou para pensar? E ali, irmãos, eu também refleti. Quanta gente precisa da nossa oração? Quanta gente precisa de um crente com boca no povo? Às vezes a gente vai orar, irmãos, e diz, ai Deus, eu não tenho palavra. Ah, Senhor, mas eu não estou com vontade de orar hoje, como se tem gente que está indo lá, está lá chorando. Tinha um senhor lá, irmãos, velhinho, bebeu, atropelou um rapaz. Aquele homem, quando voltou à lucidez, irmãos, aquele homem estava em pranto dentro da delegacia, porque ia responder pelo que fez. Quanta gente está escrava do diabo. Ezequias, irmãos, ele clamou, ele olhou para a parede, ele clamou e o Senhor mudou o cativeiro. O melhor de Deus veio para a vida de Ezequias. Aleluia. Porque ele clamou. Mas, irmãos, olha o que ele disse. Essa passagem que nós lemos, ela é uma passagem de um cântico de vitória de Ezequias. E ele vai dizer, eis que para minha paz eu tive uma grande aflição. Você entendeu o que ele quis dizer aqui? Para que eu tivesse um encontro com Deus, para que eu pudesse ter uma experiência gloriosa com Deus, eu tive que passar pelo campo da barra. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, a prova de Deus não vem para matar. Aleluia, Deus. Ela vem para revelar para nós quem é o nosso Deus. Aleluia. Você entende que esse Deus maravilhoso, e eu quero ainda completar o meu testemunho. A minha nora já tinha dado entrada no divórcio. Com tudo isso que aconteceu, ela entrou num desespero tão grande. Ela falou para mim, ela disse, Deus, eu não imaginei que as coisas iam chegar no nível que chegaram. Aí, irmãos, depois que meu filho passou por lá, ele fez um voto com Deus na igreja e pediu para mim levar. Ele trabalha à noite, né? Não dá para ele no culto porque o horário do serviço dele não bate. Ele fez um voto na minha congregação. Ele disse, mãe, leva para mim esse voto. E eu li, né, mas o que ele tinha escrito no voto. Ele falou, Senhor, me perdoe, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. E agora, mês que vem, a minha nora volta para casa. Aleluia. O processo está correndo, irmãos. O advogado está mexendo com o divórcio deles. Um abençoado de Deus lá no fórum reabriu o caso do meu filho, que já estava fechado. Agora vai ter, advogado vai ter que representá-lo mais uma vez.
nós não sabemos qual vai ser como é que vai terminar isso aí. Mas Deus tem o melhor dele para nós. Irmãos, depois de tudo que aconteceu, a gente olha assim e fala: por que tudo isso aconteceu? Aí Ezequiel diz assim: para minha paz, eu tive que passar por uma grande aflição. Glória a Deus, aleluia. Aí ele vai dizer assim: Senhor, o Senhor perdoou meus pecados e me livrou do sepulcro. Os vivos, ele afirma, esses te louvarão como eu hoje faço. Aleluia, Entenda uma glória a coisa. Deus. Você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, Jesus. Você vai cantar o hino da vitória. Glória a Jesus. Entenda quem é o teu Deus e entenda quem é o teu adversário. Você precisa conhecer desses dois deuses. Irmãos, o meu filho na adolescência, ele namorou uma moça que a família dela era de centro de Umbanda. E o meu filho passou por lá. Ele passou por lá. E eu termino aqui. E quando eu gosto muito de ouvir testemunhos, esses dias estava ouvindo testemunhos de ex-macumbeiros, que eu acho lindo ver o testemunho dessas pessoas, de ver a forma como Deus arrancou eles daquele meio. E eu estava ouvindo, por dias eu estava ouvindo esses testemunhos, porque eu gosto, testemunho testifica a minha fé. E eu estava na cozinha conversando com a minha mãe e contando do que eu tinha ouvido, né, na internet, que eu estava correndo atrás desses testemunhos para ouvir. E ele, como já andou nesse meio lá, irmãos, ele falou assim: lá é assim, 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 assim mesmo. Porque ele andou por lá, irmãos. Ele andou por lá, ele conhece alguma coisinha de lá. Aí aquela hora me entristeceu o coração. Eu falei: ô Jesus, meu filho sabe tanto do mundo das trevas. Aí o Senhor Jesus falou assim para mim: eu quero que você faça uma pergunta para ele. Quando Deus falou que eu tinha que perguntar, eu falei: não vou fazer não, Senhor. Ele vai zombar da minha cara e eu não vou fazer. O Senhor disse: faça. Eu falei: então, Senhor, prepara o momento de eu fazer a pergunta para ele. E quando foi o dia, irmãos, ele vem 2 horas da madrugada, ele tem uma hora de intervalo, né? Então ele trabalha de madrugada, então ele vem para casa e ele fica 1 hora de intervalo. E eu estava acordada, ele chegou e nós começamos a conversar na cozinha. E eu falei: você entendeu todo o processo que você viveu? Ele falou: mãe, eu entendi. Eu falei: foi preciso Deus te paralisar, porque você estava muito autossuficiente. Você achava que você ia fazer, ia acontecer, ia abalar o mundo, e o Senhor precisou te mostrar que você só vai até onde Ele permitir. E que se você avançar, Ele te paralisa. E aí nós começamos a conversar sobre tudo que ele tinha passado. E eu falei para ele: Deus mandou te fazer uma pergunta. Ele olhou para mim assim: o que foi que Deus mandou você me perguntar, mãe? Eu falei: eu vou te perguntar conforme Deus mandou te perguntar. O Senhor disse para mim assim: pergunte para o seu filho. Ele conhece muito das trevas, mas de mim, o que ele conhece? O quanto de mim ele conhece? Quando eu lancei essa pergunta para o meu filho, irmãos, ele abaixou a cabeça. Eu falei para ele: tu se vangloria às vezes por conhecer muito das trevas. Eu falei: mas você teria que se gloriar do que você conhece de Deus. E o Senhor te pergunta: o que é que você sabe sobre Deus? Ele abaixou a cabeça e falou: meu Deus. Sabe o que eu entendi naquela hora? Que ele percebeu que ele estava focando demais no que o mundo faz, no que o diabo é capaz de fazer, e estava se esquecendo de olhar para Deus, o que Deus pode, o que Deus faz, o que Ele é. Aleluia. Aí eu falei: Deus manda te dizer, meu filho, a partir de hoje procure conhecer quem é Deus. Aleluia. E você vai se surpreender com o que Ele vai te revelar. Glória a Deus, aleluia. Procure conhecer quem é o teu Deus. Se coloque de pé. Procure conhecer quem é o teu Deus, porque para você estar numa campanha como essa, com fé de que você vai receber o melhor, tu precisa entender quem é o Deus que você está buscando. Você precisa entender quem é o Deus que você está servindo. Porque o homem, ele pode até prometer, mas a Bíblia diz que o homem pode prometer e não cumprir. Mas quando Deus fala, Ele faz, irmãos, porque Ele é Deus.
Aleluia. E eu tenho pessoas aqui, olha, que você está surpreendido com tudo que você está ouvindo. Mas sabe de uma coisa? Deus quer te revelar quem Ele é através das suas próprias experiências. Oh, glória. Ele quer moldar a tua vida. Aleluia. Ore comigo, Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos nesta noite pelos teus feitos gloriosos. Aleluia. Pai, olha que campanha tremenda é essa que revela que Tu és aquele que tem o melhor para a nossa vida. Meu Deus, opera nesta noite na fé do Teu povo, Senhor. É na fé da Tua igreja, Pai amado, porque pouca coisa tem paralisado a fé de alguns. Mas, Senhor, aqueles que creem no Senhor, diz a Tua palavra, que serão como os montes de Sião que não se abalam. A Tua palavra diz que bem-aventurado é o homem que não crê na força do exército dos cavalos, mas fazem menção do nome do Senhor. Pai, nesta noite eu oro para que a fé desta igreja seja, meu Pai, agora, meu Deus, mexida, para que o Teu povo reconheça a Tua grandeza. Senhor amado, quantos aqui têm pelejado sozinhos? Quantos aqui têm dito eu vou fazer e vou resolver da minha maneira? Senhor amado, mas Tu estás falando nesta noite que a vitória está na vida daquele que acredita e que deposita a confiança no Senhor. Pai, de amor e bondade, faz a Tua obra aqui neste lugar. Opera Teu milagre nesta noite, Senhor. Vai de encontro a cada vida que aqui adentrou. Tu és o Deus que peleja conforme o Senhor deseja. Meu Deus, opera milagres aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu só quero chamar aqui algumas pessoas rapidamente, porque eu acho que eu já extrapolei o horário, irmãos. Pode se sentar um minutinho só, eu não posso deixar de levar essas revelações. O Senhor me mostrava aqui 3 pessoas.